Esse nosso trabalho ele é muito importante. E é bem importante assim, porque eu estou sempre agradecendo a equipe, agradecendo ao Criador também por ter me possibilitado o trabalho, que cada um tem que observar assim, quando falta o trabalho, se a pessoa tem costume bom, é muito ruim para aquela pessoa. Então, não é só o trabalho de sobrevivência, porque o trabalho de sobrevivência todos nós precisamos de ter, mas ter um trabalho que o próprio trabalha com ele e vendo as necessidades que ele tem, porque todos nós temos necessidades. E é bem interessante porque as necessidades são saudades, porque a pessoa acha que ela precisa de ir naquela localidade, que precisa de comer aquele alimento. Então, dentro da pessoa está movimentando um tipo de saudade. Mas a saudade que todos nós teríamos que ter é de vontade de voltar para a luz. Porque a gente vai naquela localidade e a gente vê que o que aconteceu foi que vimos cenários diferentes, dentro de nós teve uma calma, mas o processo de saudade continua. Comemos aquele alimento e teve uma calma, mas não é o alimento que fez com que nós ficássemos calmos. Foi o procedimento de irmos até aquela localidade e comer aquele alimento, até o trabalho de prepará-lo ou de ir comprá-lo, também cansamos. Esse desvirtuar aí da saudade que nos move, nós tínhamos que ficar mais perceptível dentro de nós, daquilo que vai ser bom para a minha vida. Porque aquele que não pode ir naquela localidade, ele também não vai, mas dificilmente tem uma pessoa que trabalha no que está ocasionando a saudade. Uma coisa bem importante assim que todos precisam de ter é lucidez. Então a pessoa tem que lembrar assim, o que nos orienta é nos tornarmos lúcidos. Então não podemos fazer nada que tire a nossa lucidez. E temos que lembrar assim que o nosso programa é uma aula. E uma aula são muitos minutos. Então não é uma tomada de uma apresentação, porque a gente vê assim numa reunião, tem aquelas pessoas, tantas pessoas, então mostra as pessoas iniciando a reunião, mas aquela reunião dura horas. E muitas vezes é um dia inteiro de trabalho organizando o que já foi feito para ver se está de acordo. Então nosso trabalho é assim. É uma sequência de aulas. Precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o matrimônio. O matrimônio é muito importante assim. Nós temos que lembrar assim, que se a pessoa está desperta, se ela está atenta, se ela está com o coração livre e se ela tira de dentro dela muitos conceitos que ela criou e que ela recebeu, então não é muito trabalhoso arrumar uma companheira, arrumar um companheiro. Mas tem aquela referência assim que falamos que o matrimônio é abençoado por Deus. Precisa de lembrar assim que o matrimônio, para ele ser abençoado por Deus, é um trabalhando, auxiliando o outro. É aquela condição bem importante assim, do esforço que cada um faz e a satisfação que existe por estar fazendo aquele trabalho para um e o outro para o outro. É isso que todos nós precisaríamos de entender. Só assim é que um matrimônio é abençoado por Deus, com a consideração. Se não tem consideração, se não tem um valor, então tem a degradação. E depois é aquela condição assim, né? Perde a consideração. Se perdemos a consideração com o outro, não podemos conviver. É isso que nós precisamos de entender, porque quando uma pessoa convive com outra que não é considerada, ela desce. Ela desce de todas as maneiras, no linguajar, na maneira de ser. Então está atento para entender como o matrimônio pode ser abençoado por Deus. E tem que lembrar assim, que existem muitos
e muitas, que têm aquela condição de atender às necessidades de cada um. Então precisa sempre de observar os conceitos que nós temos. E esses conceitos a gente sabe assim que já vem do nascimento, porque a mãe pensava de uma maneira, a mãe trazia determinadas referências, o pai trazia outras referências e nós seguimos naquelas referências trazidas. A consideração. É isso que cada um precisa de entender. E depois tem muitas coisas assim bem graves, né? Que normalmente assim, né? Com o apoio da sociedade, então aquele vai tendo os prazeres acobertado pela sociedade. E aquela outra também, porque agora ela quer ter uma vida de senhora, uma vida que ela é a dona, e uma vida que muitas vezes ela quer ter uma resposta financeira mais rapidamente. Então cada um é que tem que observar o que ele precisa para ele. Faltou a consideração, entrou a degradação. Faltou aquele objetivo, entra então a falta do interesse. Não tendo interesse, a gente vai observando de muitas maneiras, na compra de alimentos, na maneira de vestir. E isso é bem interessante assim. Então a pessoa é que tem que ir observando que uma realização não está no matrimônio. É isso que nós precisamos de entender. Muitos acham assim que, tendo o matrimônio, então vai ter a realização. Terá uma realização se tiver um apoio, uma convivência, uma consideração. E ser abençoado por Deus precisa de lembrar assim. Se tem os valores, se tem as considerações, já é abençoado por Deus. Porque as igrejas acham assim que precisa de passar pela igreja. Precisaríamos de passar pelas igrejas, primeiro se tivéssemos uma consideração. Se tem a consideração, pode fazer o ato civil, pode fazer o ato religioso. É isso que cada um precisa de entender. Mas por ter feito o ato da sociedade, que é o ato civil, que é o ato religioso, não quer dizer que a pessoa agora é abençoada por Deus. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho para ele mesmo, de observar a importância que ele tem. Porque se na velhice adoecem, então o que acontece? Um foi aceitando aquela condição bem interessante assim, né? Se tem aquele que é tirano ou aquela que é tirana, então o outro vai adoecendo. Então, se lembrarmos assim que se está perdendo a saúde, não interessa aquela convivência. É isso que nós precisaríamos de entender. Se tem filhos, a pessoa acha assim que precisa de ficar porque tem filhos, é pior. Porque aqueles filhos vão vendo as acomodações. Então o que acontece? Vão aceitando também, na sequência, as acomodações e vão perdendo a consideração por aqueles seus genitores. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, quando entra o primeiro mandamento na vida de uma pessoa, ela passa a ser cuidadosa. Ela vai observando as tradições e ela vai observar o sistema que ela tem de conceitos, de valores. Porque em primeiro lugar está o primeiro mandamento. E depois tem aquelas referências bem importantes que nós não podemos interferir na vida de um casal. É isso que cada um precisa de entender. Nem o pai, nem a mãe pode interferir. Porque muitas vezes tem uma afinidade os dois. Está tendo limitação naquela parte da convivência. Por muitos motivos. Já estamos aqui na Terra com aquela hereditariedade. Porque um pai não pode ceder um esperma diferente da constituição que ele é. Aquela mãe não pode ceder um óvulo diferente da constituição que ela é. E assim ela vai recebendo influência também durante a gestação. Então, quando nós nos encontramos aqui na Terra, nós temos que fazer esse trabalho assim, de diminuir um pouco a hereditariedade. Para isso, nós temos que conhecer os mandamentos, que tem uma referência bem importante que Jesus fala, que ele não veio contestar. Se ele não veio contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram, então nós temos que admitir assim que aqueles ensinos que foram trazidos
são verdadeiros. A convivência com os ensinos, conhecer o primeiro mandamento, facilita muito na vida daquele que quer melhorar a sua constituição, a sua hereditariedade, porque os conceitos errados que ele recebeu, que ele criou, ele vai organizando esses conceitos. E que é bem interessante, porque nós temos muitas referências, quando a pessoa fica envelhecida, ela então fala que agora ela faria diferente. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que se ouvirmos referência assim, então toda a época da nossa existência, nós temos que fazer uma avaliação de como nós estamos caminhando. Do jeito que nós recebemos influências das centrais de pensamentos, nós também temos que desenvolver condições de receber influências coerentes para a nossa vida. Que é bem importante assim, que muitas vezes a pessoa está fazendo um relato, aquele que está ouvindo fala que está muito bom esse relato, essa maneira está muito boa. Quer dizer que a pessoa foi desenvolvendo uma maneira dentro dela para aquele projeto ser um projeto coerente. E o jeito que ele foi fazendo, dessa maneira também nós temos que desenvolver aquela condição bem importante de melhorar o nosso entendimento. Isso é físico. Então, muitas vezes, o jovem não pensa, porque ele acha que ele tem muito tempo pela frente. Mas aquela referência assim, bem interessante, que é a construção de uma casa. Assemelha-se ao jovem. O primeiro material tem que ser melhor, porque é a base, é o que vai sustentar. Então, aquele jovem, aquela jovem tem que lembrar assim, que é na formação dela é que ela tem que ter uma flexibilidade naquilo que ela ouve, naquilo que ela está pretendendo executar. As referências é bem grave assim, porque nos ambientes de ensino a gente julga que aquele que está transmitindo a informação, ele está com uma pureza. Pode acontecer dele ter as maldades dentro dele e querer desviar o entendimento daqueles jovens para o entendimento que ele acha que é, ou porque ele é entorpecido, ou porque ele é maldoso mesmo, quer desviar. Então quer dizer que aquele jovem tem que lembrar assim, ele se encontra na moradia já 15 anos, 12 anos dentro daquela moradia. Dentro daquela moradia, ele recebeu tudo o que ele precisava até então, ou mais de 20 anos. Até então, ele vem recebendo, vem possibilitando a ele tudo o que ele precisa. O banho, as vestes limpas, o alimento, a possibilidade de ter o ambiente de ensino, de ter cursos paralelos. Agora ele recebe influência daquele que ele acabou de conhecer. Aquele jovem somos nós. É isso que nós precisamos de entender. O matrimônio é dessa maneira. Então os conceitos que nós recebemos, então nós vamos dificultando a nossa vida, nós mesmos, por achar assim que aquele jeito de viver agora está correto. Não precisamos de passar por sofrimento. É só lembrar sempre dos ensinos que já nos foram trazidos. Então a pessoa durante a vida, ela vai apresentar a mobilidade. Fica bem fácil assim no caso de um trabalho que a pessoa arruma numa empresa. Ela tem que adequar ao movimento daquela empresa, em qualquer função que ela entrar naquela empresa. Então ela pode ter os conceitos errados, se ela não mudar a maneira de ser dentro daquela empresa, tem o período de experiência. Na parte afetiva é igual. Se a pessoa está desperta, ela então vai ver se aquilo serve para ela. Então essa mobilidade assim que a gente tem que ver. E a força que nos impulsiona no relacionamento, muitas vezes não é da agora. As almas que agora estão se entrelaçando, muitas vezes já vêm de épocas anteriores, convivendo juntos. Então tem aquela força, aquela atração. Mas com as influências recebidas, com as influências da hereditariedade, então vai havendo assim uma dificuldade,
que é aquela condição bem importante, né? Que tem um ditado popular que fala assim, que um casal para se conhecer teriam então que comer um saquinho de sal juntos. Quer dizer que no período que está consumindo aquele sal, então vai tendo as adaptações. É isso que é importante assim. Quer dizer, é por esse motivo que não pode ter interferência. E nós tínhamos que ter um cuidado assim, de uma maneira geral, que nós temos a facilidade de tecer comentários, de tecer valores, mas nós nos encontramos ausentes daquilo que acontece com aquele casal. Quer dizer que os laços que os unem nesta época são os mesmos laços que os uniram em épocas anteriores. O matrimônio. Então, conhecer os ensinos, entender de forma bem interessante assim, porque quando pede uma opinião, a pessoa tem que ser muito cuidadosa, porque se há uma interferência, vai prejudicar. E se essa interferência continua, aquele que interferiu, pode ser o pai, pode ser a mãe, na sequência, ele fica com toda a parte ruim daquela interferência. Porque dentro de nós tem uma harmonia. Quer dizer que nós pegamos desse saber que agora está apresentando e interferimos num procedimento que estava desenvolvendo. Então o que acontece? Aquela desarmonia volta para a pessoa. Porque se tem uma doença, é porque teve uma desarmonia. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que anteriormente, quando as pessoas recebiam menos influências, elas adoeciam menos, principalmente aqueles que tinham que fazer um movimento para a sobrevivência. Então, essa naturalidade assim, interferimos, a gente pode observar assim, uma cena que nós vemos, e essa cena pode ter sido já há mais de 24 horas, e pode ter sido uma cena de uma localidade muito distante. Lembramos daquela cena? Então quer dizer que ficamos presos. Se nós descuidarmos, nós começamos a vivificar aquela cena. No caso de ligação, de interferência da vida de um casal, essas ligações têm vida. Interferimos, a vida daquela ligação, uma parte vem para nós. É só observar assim, quando falamos uma fala para qualquer pessoa. Se aquela fala não foi bem falada, ficamos presos àquela fala. Então quer dizer que dentro de nós tem um procedimento assim, que vai acomodando. E é bem importante a pessoa ir observando. Se não há acomodação, a pessoa acorda de madrugada lembrando daquele assunto. O matrimônio. A pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque a conveniência do homem de ter os prazeres acobertados pela sociedade, a conveniência da mulher de querer sair daquela situação, de querer sair da casa dos pais, de querer fazer um afronto ao antigo namorado. Agora então ela quer ter uma realização e muitas vezes para próprias conhecidas. Quer mostrar que agora é uma senhora e que agora ela terá a possibilidade até de melhorar a condição financeira. Então, a nossa vida tem que ser voltada para a luz. Quando nós achamos assim que estamos evoluindo, não estamos. Fica bem fácil assim de ver o comportamento. Se estivéssemos evoluindo, entenderíamos de alimento. Aquilo que prejudica a saúde, nós não poderíamos comprar, porque a única coisa que nós temos é a saúde. E se compramos alimentos que é vendido como alimento e que prejudica a saúde, então não estamos evoluindo. A referência teria que ser assim, de nos tornarmos sadios, sábios, de nos tornarmos coerentes durante a vida. Isso é evolução. Então respeitaríamos o outro, respeitaríamos a vida que naquele matrimônio está tendo. Não teríamos essa naturalidade assim, de que temos muitas vezes, de tecer comentários. A responsabilidade. E é bem importante assim, porque esses fios de ligação que existem no matrimônio, eles são muito fortes. A gente pode observar assim,
que esses fios vêm de outras épocas, porque a pessoa atravessa o oceano, a pessoa atravessa um continente procurando a ligação. É isso que nós precisamos de entender. Então, essas ligações existem, e de uma maneira muito mais forte, porque se nós olhamos para uma pessoa que se encontra a tantos metros e aquela pessoa logo em seguida volta para nós, então se aquele ou aquela atravessa um oceano, atravessa um continente para encontrar a outra parte, porque tem uma ligação, então a gente vê assim que esses fios não são vistos, mas são muito fortes. E a gente sabe assim que a pessoa se encontra numa localidade distante e aconteceu algo na família, com aquela companheira ou com aquele companheiro, a pessoa fica sabendo, ela fala assim que pressentiu a ligação. É isso que nós precisamos de entender. Então tem aquela importância assim, que não podemos interferir. E é bem interessante porque essas interferências, muitos acham assim que uma separação vai dar certo. Mas aqueles que são mais velhos falam assim que precisariam de ter um pouco de paciência, porque muitas vezes a pessoa acha que no convívio está muito ruim, mas teríamos que fazer uma observação onde é que eu preciso de ceder. E teríamos que fazer uma observação assim, que as referências antigas que falam assim, que agora no relacionamento está muito ruim, mas quando separa é pior ainda. Quando separa faz mais falta. Mas se um daqueles quer a separação, então não tem um amor ali, não tem aquela condição assim que é abençoado por Deus. Existia anteriormente uma conveniência para a pessoa sair da casa dos pais, para aquele ter os seus prazeres acobertados pela sociedade, por querer ter uma vida melhor, ser agora a dona da moradia. Então o procedimento aí de agora querer uma separação já vem de um procedimento de início errado. Então não existia aquela afinidade, nem aquele anseio para que tivéssemos uma condição assim de sair da situação. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa ponderação durante a vida. Então a responsabilidade é sempre individual. Aquela condição bem importante que na vida que nós temos, o jeito que nós fazemos, o jeito que fizeram conosco, de nos qualificarmos para sobrevivência física. Então a sobrevivência interna é muito mais trabalhosa. Só que os nossos ascendentes também não tiveram sabedoria, foram aceitando as acomodações e não tiveram o que transmitir para nós. Aquele que vai tendo uma condição de perceber como é a vida, precisa de, nas oportunidades, transmitir as informações. Que primeiro nós temos que lembrar assim, que tem o primeiro mandamento. Depois, mais na frente, tem outros mandamentos que fala que nós não podemos interferir no matrimônio, de qualquer maneira, com cobiça, falando palavras, dando conselhos errados. É justamente por esse motivo. Já vem lá atrás esse procedimento que precisamos de ter. Então todo o cuidado durante a vida a pessoa precisa de ter. Porque quando nós interferimos de maneira errada, e essas interferências também não nos foram pedidas, nós ficamos com a parte ruim dessa interferência. Por isso que nós vemos muitos e muitos adoecendo, que não precisa de encontrar-se na velhice. Algumas décadas já vai apresentando a diminuição de saúde, a maneira errada que está vivendo, a maneira errada que está aceitando e não está fazendo um trabalho de perceber o procedimento que precisaríamos de ter. Então aquela organização. Então tem aquela oração bem importante que Jesus trouxe, que é o Pai Nosso. Então a referência que nós tínhamos que lembrar assim, numa parte do Pai Nosso, o reino de Deus vir até nós. Nós tínhamos que lembrar numa pequena escala,
se vem um conhecido, se vem o dono daquela empresa que a gente trabalha na nossa moradia, orientamos para arrumar a moradia. Então é feita a limpeza, é feito um trabalho melhor, compramos o melhor alimento para aquela pessoa que é um valor a mais que nós temos. Então aquela condição bem importante assim, né? Então, se a pessoa é comum, vem na nossa moradia, providenciamos o melhor alimento, providenciamos uma limpeza melhor na moradia, para aquela pessoa ficar feliz. Agora, para o paraíso vir até nós, porque a referência é assim, para o reino de Deus vir até a minha moradia, até mim, então eu tenho que me encontrar preparado. E a preparação, eu tenho que conhecer os ensinos. É isso que cada um tem que entender. Não adianta uma preparação de arrumar a moradia externa. A moradia externa precisa, porque a gente vai observando assim, que independente da pessoa ter recurso financeiro ou não ter, quando a gente entra numa moradia, que a pessoa tem pouco recurso financeiro, a gente vê que aquela pessoa é zelosa. Aquela pessoa, quando sai para trabalhar, ela sai de uma maneira que poderíamos dizer elegante, pelas vestes que ela tem, a maneira que ela utiliza até chegar no trabalho, ela é elegante. Quer dizer que ela não tem vestes caras, mas ela é muito cuidadosa. Então nós tínhamos que lembrar assim, que para todas as coisas na vida, a pessoa tem que fazer a parte dela. Porque fica agradável quando a gente vê um casal que apresenta uma consideração de um para com o outro. E aquela condição bem importante que o verdadeiro amor é servir. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, quer dizer assim, quando tem um amor, então um serve o outro e o outro serve um, com aquela presteza. Então, vai acontecendo assim. Como normalmente num procedimento anterior as mulheres ficavam mais na moradia e os homens saíam mais, o jeito que aquele homem atuava na vida, a força daquela mulher em manter aquela harmonia. E a gente vai observando assim que essa harmonia continua com aqueles seus descendentes. Quando a gente conhece famílias que o marido tinha uma força e a mulher usava dessa força. Quer dizer que esse matrimônio existia aquela condição bem importante, abençoado por Deus. Então, quando nas igrejas, nos cultos, então que os casais vão até lá e que recebem aquela bênção daquele que ministram essas referências assim, ele fala que é abençoado por Deus. Mas temos que lembrar assim, para um matrimônio ser abençoado por Deus, tem que entrar a pureza, tem que entrar a consideração. Se não entra a consideração, não tem como a pureza entrar. Do jeito que a gente tem que lembrar daquela referência, dos auxílios que o Criador nos possibilita, então nós tínhamos que lembrar assim também. Para recebermos uma bênção, nós temos que ter dentro de nós a condição para essa bênção entrar. Porque a bênção tem que entrar dentro da pessoa. A gente vai observando assim, se uma criança pequena está chorando com uma dor, porque machucou, então tem que entrar dentro daquela criança uma energia melhor, para aquela criança poder ficar organizada dentro dela. Isso a gente vê que o adulto que é responsável por aquela criança consegue fazer, dar uma energia para aquela criança. Então, para um matrimônio ser abençoado, a energia superior, a energia do Criador, tem que penetrar dentro daquele casal. E aquele casal, então, tem que viver em amor. O amor quer dizer assim, um servindo ao outro com aquela satisfação e aquela condição bem importante que as limitações que a vida apresentam, e quando eles superam, eles ficam felizes por terem superado. Quer dizer que a superação das limitações apresentadas foi um trabalho conjunto, o esforço. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa condição. Estuda o livro Na Luz da Verdade